Oi, gente! No vídeo de hoje vou mostrar como preparar a casca de arroz curtida e também a casca de arroz carbonizada. Isso mesmo, tudo em um vídeo só. Eu sei que aqui no canal já tem vídeo separado dessas duas cascas, mas eu quis trazer nesse vídeo as duas junto e fácil de entender e com dicas para estar usando no seu jardim, no seu substrato, nos seus vasos e também os benefícios que esse material orgânico que sobra do beneficiamento, né, do arroz pode ser usada, né, na jardinagem com ótimos resultados. Quando ela é curtida, ajuda na estrutura do solo e quando é carbonizada, melhora a drenagem, segura os nutrientes e ainda combate fungos. E sem falar que é muito baratinho, né, para estar adquirindo, né, comprando a sua casca de arroz crua lá em natura, né? E, gente, para curtir a casca do arroz, o processo é bem simples, certo? E vocês vão aprender como tá fazendo ela curtida e também carbonizada aqui nesse vídeo hoje, certo, pessoal? Então, vamos começar que eu vou estar fazendo com vocês primeiro a casca de arroz curtida e depois a carbonizada, certo, pessoal? Bora lá! Hoje eu trouxe aqui, né, a palha de arroz curtida. Olha, a palha está aqui, ó, crua, in natura, não pode ser usada assim nas plantas, por isso a gente vai fazer curtida. A gente vai usar, ó, eu escolhi uma caixa, né, para estar colocando já bastante, é uma caixa grande, ó, tem uma tampa, e a gente vai estar usando a casca, né, a palha do arroz, né, não até a boca. A gente vai colocar um tanto que não fique muito até a boca, porque ainda vai a água e ela ainda dá uma subidinha, né? E aí, gente, a gente vai estar colocando água. Isso, água até cobrir, né? Não vou passar muito pra cima, mas até cobrir. E a gente vai estar observando todos os dias, pessoal. Todos os dias a gente tem que estar observando, dando uma mexidinha, né? Para ver se está fermentando igual, porque ela começa já a fermentação, assim que a gente já deixa ela fechadinha ali, né? Quando vai ver, ela já tá fermentando. Gente, tem inúmeros benefícios para nossas plantas, a palha do arroz, curtida. Vou fazer hoje com vocês aqui o processo para estar começando a curtida, né? A palha curtida. Esse processo vai durar em torno de 30 a 40 dias, dependendo do como está o clima na sua região. Aqui para mim tá frio, eu acredito que vai demorar um pouquinho. Mas em climas mais quentes, eu acredito que ela vai fermentar mais rápido, né? Vocês vão ter um resultado bem mais rápido. Então, eu tenho uma que tá fermentando há 12 dias, ela ainda tá com mau cheiro, parou assim de subir, ela já tá bem calma, mudou a cor, que eu vou estar mostrando aqui no final. Mas ainda tem o mau cheiro, né? Então, quando ela termina todo o processo, ela já não tem mais mau cheiro. O cheiro que exala é somente o cheiro, assim, de terra, substrato, né? Então, tem que aguardar mesmo todo o processo, né, de fermentação dela para a gente ter um ótimo resultado. Para a gente estar misturando, né, no nosso substrato. Aqui, pessoal, ó, já é um dia depois, ó. Eu não tem 24 horas, abri a caixa para dar uma olhada, já tem as bolinhas. Olha só como que tá. Já tá com bolinha, então assim, já tá fermentando, né? E o interessante é a gente olhar, né, todos os dias para ver como que tá. Se subir demais, a água ficar embaixo e ela ficar em cima, né? Já vai fermentar somente a parte de baixo e vai, né, ficar a parte de cima. Então tem que estar olhando se tá tudo certinho todos os dias, para poder ter um bom resultado, né, pessoal? Ele vai ficar fechadinho aí, ó. E essa daqui, ó, que tá com 12 dias fermentando, né? Eu acredito que a fermentação tá fermentando, mas vou aguardar o prazo certinho, ó, tá mais calma, né?
mas tá fermentando. Vou aguardar o prazo certo para poder sumir o mau cheiro e ficar somente o composto que a gente vai misturar no nosso substrato para ter um substrato de boa qualidade. Pessoal, aqui onde eu deixo elas é um lugar fresco. Pega um solzinho assim na parte da manhã, é fresco, e é assim que elas vão ficar, tampadinhas, todo dia olhando, mexendo a cada 2, 3 dias e observando, né, gente? Aí ela vai, com o tempo, os dias vão passando, ela vai ficando mais calma, vai abaixando e vocês vão observando o cheiro, né, que ela tem muito forte, vai começar a diminuir e o prazo é de 30, 40, 45 dias, mais ou menos, para poder ter a palha de arroz curtida. Aqui, gente, a gente já vai fazer a atualização, né, da casca de arroz, daquela que estava no balde, ficou pronta bem antes da que estava na caixa. E vocês vão ver como que eu faço. Aqui não tem segredo, só colocar num saco assim, ó, que sai água fácil, para escorrer o líquido que estava nela. Há quem deixa dentro do líquido. Eu resolvi tirar o líquido. Não tem mais cheiro, somente cheiro de substrato, né? Assim, é um cheiro, não é mais aquele cheiro ruim que ela tem quando está curtindo, pessoal. Aqui, ó, ela vai ficar assim, né? Já passou um tempo escorrendo e vou manter ela no balde, pessoal. Sempre bem fechado para não tá entrando, né, nenhum bichinho, insetos e tá sempre limpinha, né, pra gente tá utilizando no nosso substrato. E logo mais à frente nós vamos fazer, né, uma mistura no nosso substrato para tá fazendo plantio, replantio, para vocês mais ou menos ter uma base de como é feito, como eu faço aqui nas minhas plantas. Uma dica é nunca deixar acabar para poder fazer de novo, já que demora bastante para ficar pronto. Mantenha sempre bem fechado para não ter perigo de entrar bichinhos. E vamos agora para o próximo passo, que é a palha carbonizada, pessoal. Isso aí. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa, utilizando a minha churrasqueira, a palha de arroz carbonizada. Gente, eu vou estar utilizando aqui a churrasqueira, tá? Onde não vai ter fumaça que vem pra cá, a fumacinha já vai subir e eu vou estar fazendo um pouquinho aqui para estar mostrando para vocês como eu faço a minha palha de arroz carbonizada. Primeiro o foguinho, né? Aí depois a gente vai adicionar essa palha em volta das brasinhas que ficaram desse foguinho que foi feito. Ficou umas brasinhas ali, vai colocando a palha em volta e deixa, monta um vulcãozinho aí, ó. Deixa no meio, essa fumacinha sair o tempo todo aí, porque é o respiro para a palha carbonizar por baixo. Não se preocupe com ela, que ela não vai apagar. Depois que tá assim, nesse ponto, ela só vai queimar. Ela vai vir de baixo para cima, queimando. E vai queimando até ficar completamente escura, pessoal. Eu vou estar mostrando aqui do começo ao fim, com cores certinhos, para vocês saberem como que ela vai ficar, pessoal. Para vocês entenderem o processo de carbonização da casca do arroz. E também saber sobre os nutrientes, né, como o silício, potássio e o cálcio, que é totalmente a favor do desenvolvimento, né, das nossas plantas. Ajuda, né, na drenagem, não deixa armazenar água, né, para apodrecimento das raízes e ajuda também na germinação das sementes, enraizamento, né, das estacas. Enfim, são inúmeros benefícios para as nossas plantinhas, né? E sem falar que a casca do arroz carbonizada é um substrato estéril, por ter passado, né, pelo processo de carbonização, né, que em alta temperatura, então nosso substrato não vai ter perigo, né, de apodrecer, nossas raízes, enfim. Aqui, pessoal, a gente já vai jogar a aguinha, ó, vamos jogando a aguinha, né, para poder ela apagar o foguinho
e ficar aí descansando por uns minutos, um tempinho aí, uma meia hora, 40 minutos. Ela tá totalmente fria, a gente já vai, né, passar pro próximo passo, que é colocar, né, passar ela na peneira. Eu passo na peneira, mas se você não tiver peneira, você pode estar só catando, né, os pedaços de carvão e madeirinha que ficou pelo meio, porque quando a gente coloca para queimar, né, a gente coloca em cima das madeirinhas que tava lá e os carvãozinhos, brasinha, né? E aí fica no meio, né, esses pedacinhos. Eu tenho a peneira aqui, eu vou passar ela na peneira. Gente, o processo durou mais ou menos umas 2 horas, né? Eu deixei ela queimando, ia fazendo uma coisa e outra, né? Mas assim, entre tudo, assim, foi mais ou menos umas 2 horas. Aí, depois que a gente passar tudo na peneira, eu fiz pouquinho hoje, né? Mas eu costumo fazer bastante, demora um pouco mais, né? Pra ela carbonizar em grande quantidade, né? Aí demora um pouco mais. Hoje foi rápido. Depois dela, tá já passado na peneira, só ficou as cascas mesmo de arroz, né? Os carvãozinhos já vai para outro lado para poder estar sendo moídos. Às vezes fica umas casquinhas assim clarinhas no meio, pessoal. É muito difícil ser 100% para carbonizar 100%. Mas não tem problema, tá? Porque pela alta temperatura que ela estava, todas elas foram, né, esterilizadas. Então, assim, é natural mesmo, normal, ter umas casquinhas mais clarinhas que ficam pelos cantinhos, né? E na hora de recolher, né? Mas isso não dá nenhuma diferença na qualidade do nosso substrato, né? Que é uma maravilha para nossas plantinhas. Gente, ó, o carvão que fica, né? Tirando as madeirinhas, esse carvão já vai para moer também, já vai ser colocado no substrato. Nada se estraga, né? Alguma madeirinha fica assim, né? Não termina de queimar totalmente, porque tava lá embaixo, né? Mas o que sobra, ó, é palha, né? Gente, é interessante não deixar ela queimando muito tempo, porque a tendência é ela virar cinza, tá? Se deixar ela passar do ponto, ela continua queimando, ela sobe, fica preta, tudo em cima, mas só que por baixo o fogo tá aceso. Se deixar esquecer lá, e depois, quando você voltar, só vai ter a cinza. E aí, gente, depois de tudo prontinho, olha só que maravilha que temos aqui. E aí é só misturar e a gente vai ter aquele substrato potente para estar fazendo o nosso replantio das nossas bonitas, pessoal. Lembrando que esse substrato tem receita dele, vídeo aqui do canal, tá, pessoal? A gente vai só adaptando, pessoal. Pode, às vezes eu faço aqui sem a casca de arroz curtida, somente com a carbonizada. Aí eu vou separando as plantas para ver o desenvolvimento. E hoje esse daqui a gente está fazendo já com a casca de arroz curtida. E esse substrato mais escuro que vocês viram eu colocando, esse substrato é o que fica, é o mais curtido. Nele tem de tudo, né? Inclusive a casca de arroz carbonizada também, tá? Essa mistura, depois de pronta, a gente vai pro replantio. É isso aí, gente. Vai utilizar, misturar, né, a palha de arroz curtida, a carbonizada ou somente uma das duas e vai utilizar, gente, essa mistura para você fazer seu plantio, seu replantio e o que sobrar, né, você vai armazenar, né, guardadinho ou faz a mistura na hora. Eu aqui eu já tenho misturado e também faço a mistura na hora, né? A palha de arroz curtida, geralmente eu deixo ela guardada em caixas, tambores, né, com bem tampadinho e faço a mistura na hora de plantar ou fazer replantio, né, gente?
Aqui, gente, é quando a gente já terminou de fazer, sobrou algum pouco, né? Eu sempre deixo sacos assim, ó, de plástico, já para estar guardando o substrato pronto, tudo que sobrar, né? Bem fechadinho, livre de ter bichinhos, né? Fecho bem a boca e tudo certo, gente. E fica tudo prontinho para você estar usando na sua horta e no seu jardim. Viu só como a casca de arroz tem muito valor, pessoal? Se vocês gostaram das dicas, deixe seu like, comenta aqui embaixo se você já usa ou vai começar a usar e compartilhe com quem ama plantas. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve que aqui tem sempre dica boa, prática e econômica para quem ama jardinagem. E um beijo e até o próximo vídeo. Uma coisa muito curiosa que eu descobri nesses últimos 40 dias fazendo a casca de arroz curtida. Gente, agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês nessa palha de arroz curtida. Gente, essa caixa fica aqui fechada com a palha dentro, né? Ela se mantém molhada e muito quente aqui dentro, porque tá calor aqui onde eu moro, gente. Então, eu tava observando, ela continua sempre úmida, né? Molhadinha. Mas, gente, dentro dela tem os grãozinhos, né, que germinou. Há dias que eu tô observando. Eles se mantêm dessa forma aí, ó. Cheio de raízes. Sempre que eu abro, tá assim. Hoje eu achei muito interessante, porque já tem muito mais de 40 dias, né? E eles continuam assim. Pois é, gente, do tempo que eu estou usando a casca de arroz, eu tenho feito vários testes e fiz testes sobre enraizamento, sabe? Enraiza muito rápido os galhos, as mudinhas são ótimos para poder é, é, ter uma evolução mais rápida, sabe? Então, assim, a casca de arroz curtida é um benefício incrível. Podem fazer, usar no seu jardim, nas suas plantas, que vocês vão ter só benefícios bons.